Esse daqui é um dos livros ilustrados do Eduardo Bueno, conhecido como Peninha. Ele tem um canal, ele é do sul do país, Rio Grande do Sul, jornalista. Ele não é um historiador do ponto de vista acadêmico, mas ele acabou, através da sua área jornalística, ser um grande conhecedor da história do Brasil e do mundo. Tanto é que é reconhecido por historiadores como um historiador. Esse aqui é um dos livros dele, ilustrado, com fotos e tal. Ele vai falando sobre a história do Brasil. Eu utilizei isso aqui no ensino fundamental 2, até no ensino médio. Ele tem um outro livro também, História do Brasil, mais condensado. Este daqui, 5 séculos de um país em construção, o título interessante, Eduardo Bueno. Agora, eu não posso concordar com o vídeo que ele fez no canal dele, menosprezando, desqualificando, promovendo uma chacota, uma gozação diante da morte do ativista da extrema-direita norte-americana, o Charles Kirk. A gente tem que separar a questão pessoal da questão política. E, assim, eu tenho um profundo respeito pelo conhecimento da história que o Eduardo Bueno, o Peninha, tem. Na minha opinião, é inegável o conhecimento histórico, a vivência dele, enquanto uma pessoa que percorreu vários países, visitou esses países com leituras ditas comunistas, tem uma avaliação interessante sobre isso, os países capitalistas. Mas, na minha avaliação, ao misturar o pessoal com o político, ele avançou um sinal que não deveria. Até porque o Charles Kirk tinha uma esposa e 2 filhos. A gente tem que pensar nisso. Tiraram a vida de um pai de família. Mas ele era de extrema direita. A discussão é política. A gente tem que esgotar a discussão. E se ele tem condições de arregimentar pessoas, paciência. A gente que tem uma divergência do pensamento da chamada extrema direita tem que saber conversar, tem que buscar esse diálogo com uma classe que a gente discute sempre, que é a classe desfavorecida. E se a gente não consegue alcançar, o próprio Marx vai dizer que é a consciência política. E é a classe operária que tem que conseguir essa consciência política. Os intelectuais, eles têm um papel de esclarecimento. Mas a consciência, ela tem que ser da classe operária. Então, assim, tenho divergência com a extrema direita e com a extrema esquerda. A extrema esquerda, comemorou, né, a morte do Charles Kirk. Eu sou contrário a isso, porque a gente tem que discutir política. E temos que entender que por trás daquele personagem ali, ele tem uma família. Ele deixou crianças, ele deixou uma esposa, ele deixou os pais. Até porque ele tinha na faixa de 32 anos. Jovem. Mas ele era de direita. Sim, era de direita. Mas a gente tem que fazer o debate político. E é isso que me move. Numa cidade como a minha, Itapecerica da Serra, é difícil de você fazer uma discussão nesse sentido, né? Aqui existe um lance despolitizante mesmo, por parte dos que estão no poder, de uma Câmara de Vereadores, do prefeito da cidade. É difícil você fazer, porque aqui é uma politicagem, é uma fantasia que constrói para chegar ao poder, é a troca do voto. Não tem uma discussão política. E às vezes ela acaba, inclusive, para o lado pessoal. Não que a gente não tenha que estar preparados para o embate e para o combate.
mas sempre pautando a questão política. Então, eu lamento profundamente que o Eduardo Bueno e mais, vários atores, militantes da esquerda de forma geral, mas ele ainda teve a ousadia de falar e perdeu ponto pra caramba com isso. E penso que não é essa a questão de perder o canal ou perder as palestras, e para ele pouco importa. Mas o sentido político mesmo. Não é assim, não é desejando a morte do outro. Nós vamos fazer um embate político. Mas se a gente discutir a década de 30, 40, é verdade. Né? O mundo passou pelo Holocausto. O século XX foi um período entre guerras. Né? Mas nós estamos no século XXI. Nós temos que ter um discurso dentro de uma ótica política. Né? Não o que acontece hoje no Brasil. Então eu expresso um lamento pela fala do professor, do jornalista, do historiador Eduardo Bueno. Eu penso que o nível que ele tem de conhecimento, ele não tinha por que fazer aquela declaração. Eu vi a declaração do ator lá, José de Abreu, que é um petista e tal. Ridículo. Teve o caso do médico, né, neurologista, que perdeu, inclusive, o visto nos Estados Unidos. Isso aí, cara. A gente tem que fazer um embate político, não um embate pessoal.